O fim está próximo. O fim está próximo. Essa é uma certeza que todos nós temos no nosso coração. E aí cabe a cada um de nós ver como estamos guardando o nosso coração e a nossa fé nesses tempos em que o fim está próximo. Não queremos aqui sermos daqueles alarmistas, mas é notório que esse fim está próximo. Nós estamos sendo realistas, estamos à beira da volta, da iminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E não precisamos ser aqui teólogos, não precisamos ser mestres, não precisamos ser crentes. Você só precisa estar antenado para você saber que o fim está próximo. Você não precisa buscar uma interpretação mirabolante da palavra de Deus. Você só precisa olhar para a história, para a geologia, para a sociologia, para a política, para as religiões, para os documentários de televisão. Basta você olhar ao seu redor e você já vai ter o peso, você já vai ter a realidade de que o fim está próximo. E aí cada um veja como está guardando o coração e a fé nesses tempos do fim. Cada um veja como está guardando a sua fé e o seu coração nesses tempos do fim. Queridos, se você, eu sei que a televisão hoje não é mais fonte ideal para termos a base daquilo que está acontecendo, mas se você ligar em algum canal sério, assistir algum jornalismo sério, ver algum cientista sério, que não é moldado pela imprensa, que não é moldado por partidarismo ou por ideologia, você vai ver que esses homens estão falando como se eles fossem profetas de Deus. Isso é como se lá no Evangelho as pedras estivessem clamando, né? Está havendo um clamor de todos os lados, dizendo que esse fim está próximo. A palavra deles é: se caso não mudar a nossa mentalidade, a civilização logo passará, ou um cometa virá, ou uma guerra acontecerá, alguma coisa vai acontecer. Em 1947, alguns cientistas fizeram um relógio denominado o relógio do Apocalipse, e esse relógio começou a ser contado de acordo com a iminência de guerras nucleares. E conforme as armas nucleares, conforme elas foram sendo elaboradas e criadas, esse relógio avançaria segundos e milésimos de segundos. E esse relógio começou com o horário de 7 minutos para meia-noite. E hoje, exatamente hoje, nós estamos à beira de alguns segundos para que esse relógio chegue à meia-noite. Isso é, que o mundo tenha um cataclisma nuclear, uma guerra nuclear, algo para acontecer que acabe com a história da humanidade. E de fato, a natureza está gemendo, a criação está gemendo, e tudo isso começou com a primeira vinda de Jesus. Ele inaugurou o início do final dos tempos. Quando ele pisou na terra, o relógio de Deus parou, e aí começou, o relógio humano parou, e começamos a entrar no Kairos, isso é, no tempo de Deus. E a segunda vinda do Senhor Jesus será apenas a consumação, isso é, a conclusão de todas as coisas. Abra a tua Bíblia aí no livro de Marcos capítulo 13, a partir do versículo 3. Marcos 13, versículo 3. Diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, Senhor,
quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal que tudo isso está prestes a cumprir-se? Dize-nos, Senhor. Versículo 4: quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal de que tudo isto está prestes a se cumprir? Até aí, queridos, diante dessa realidade do fim, todos nós ficamos curiosos. Esse foi um texto onde Jesus Cristo, ele se assenta ali e ele começa a descortinar o futuro para os seus discípulos após essa pergunta, né? Senhor, quais são os sinais? Quando que isso vai acontecer, né? Qual que é o sinal? Quando que está prestes a se cumprir isso, né? Como a curiosidade tomou conta do coração deles, eles começaram a indagar a Jesus sobre isso. E não é notório que as pessoas fiquem ansiosas acerca do fim. Eu recebo dezenas de mensagens. E aí, pastor, é o fim? Pastor, esse coronavírus é o fim? Pastor, e essa guerra não sei na onde é o fim? Várias pessoas ansiosas querendo descortinar o futuro. Só que algumas pessoas ainda vão pelo lado da Bíblia, ainda vão pela palavra, ainda vão pela atuação do Espírito Santo, de ouvir o Espírito de Deus. Mas algumas pessoas, por essa ansiedade e por essa curiosidade, elas começam a ceder os seus princípios. Uns consultam os mortos com a esperança de saber se realmente existe o céu ou se existe o inferno. Uns procuram videntes, outros procuram cartomantes, astrólogos. Uns leem signos, vão lá nas páginas dos jornais, na internet, abre uma página lá do zodíaco, como se aquilo pudesse lhe trazer uma saciedade para a sua curiosidade, para a sua ansiedade. Outros recorrem a vulgos profetas de visão aberta, aqueles que talvez pela sua simplicidade eles são obrigados e pressionados a trazer uma visão, algo que não foi dito a eles, mas para aplacar o coração e a ansiedade dessas pessoas. E eu vejo que tem muita gente se assombrando, o terror tomando conta das suas próprias almas, uma desesperança, um desamor, um desinteresse e uma descrença pela palavra de Deus. Eu vejo que muitos são os artifícios. As pessoas vão para outros canais, as pessoas vão para outros livros, as pessoas consultam outras pessoas, mas o último a ser consultado nos tempos de hoje tem sido Deus. Nós vemos as pessoas correndo para a política, vemos as pessoas correndo para ideologias, para partidarismos, para conselhos humanos. E Deus, aonde está nessa história? Queridos, os discípulos de Jesus, eles foram sinceros, apesar de demonstrarem ali uma fragilidade, eles foram sinceros em buscar a resposta na fonte, diretamente na fonte. Eles perguntaram: Senhor, e aí? Quando que vai acontecer? Quando que é esse final do tempo? Está prestes a acontecer ou vai demorar muito? Né? Eles não ficaram sem saber, porque Jesus respondeu a todos eles. Só que Pedro e os apóstolos, aqueles que estavam juntos com Jesus no seu discurso, eles aprenderam do Senhor que os sinais acompanharão eles, que realmente importa saber, não é se os sinais se concretizarão, mas como você vai viver no fim dos tempos. Jesus estava querendo alertá-los acerca disso. Olha, tudo vai acontecer, mas como é que você vai guardar a tua fé e o teu coração nesse intervalo? Como você vai guardar a tua santidade e os teus princípios? Como? De que forma? Como é que você vai fazer isso? Jesus, ele não estava preocupado nos pormenores do processo. Ele queria mostrar ao povo o objetivo disso.
Ele não estava ali apresentando um código, um sistema a ser decifrado ou calculado acerca da sua segunda vinda. Ele não estava ali costurando com linha fina e agulha pequena, mas ele estava preocupado em mostrar o destino final aos teus servos, aos discípulos. E como sempre, essa foi a característica de Jesus. Ele queria encorajar os apóstolos a continuarem perseverando na fé até o final. Ele falava como um pastor ali nesse discurso de Marcos, no sermão escatológico de Jesus. Ele falava como um pastor. Ele estava interessado em encorajar os discípulos que estavam assustados, porque eles mesmos não sabiam quando seria o momento e quando seria a hora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele tanto compreendeu a mensagem de Jesus, como também Pedro compartilhou essa mensagem. 1 Pedro capítulo 4, ele diz o seguinte em alguns versículos, a começar do versículo 2: no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Versículo 5 do capítulo 4 diz assim: aos pagãos terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Versículo 7: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Então Pedro, ele já sacou qual que seria o posicionamento a ser tomado nesse intervalo desse processo da primeira vinda e da segunda vinda de Jesus. Ele compartilhou em cartas isso que estava acontecendo. A história está em 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, versículo 5 e versículo 7. Agora, Jesus, no fim dos tempos, ao contrário de um mundo alarmado e daqueles que gostam de soar as sirenes em momento errado, no horário errado, em um momento da história errada, o centro das atenções para Jesus não era o fim, mas o que estava acontecendo no coração dos seus discípulos. E assim com nós hoje, Jesus já sabe como vai ser o fim, só que ele está preocupado com o que vai acontecer com o seu coração nesse processo, nesse intervalo, nessa experiência que nós estamos tendo aqui na terra. Por isso que eu comecei com uma frase dizendo: cada um cuide como guardar a sua fé e o seu coração, porque esse era o intuito de Jesus ali no texto base que nós lemos no Evangelho de Marcos. Esse intervalo que eu estou dizendo aqui é da primeira vinda até a segunda vinda do Senhor Jesus. Então nós devemos sim conhecer os fatos, nós devemos conhecer a cronologia, nós devemos conhecer a ordem das coisas, nós temos que saber como essa história se dará. Só que nós temos que ter a plena certeza que coisas ruins acontecerão, coisas inesperadas acontecerão, e terá que ser assim. Tudo isso faz parte do juízo final. Essas coisas ruins acontecerão, o choro vai descer sobre a nossa face, a angústia vai chegar no nosso coração. Nós temos que aprender que esta história é real. Nós vamos passar por um processo que talvez não seja um processo de conforto, não seja um processo que vai nos levar a uma zona de conforto interior e exterior, mas a um desconforto interior e um desconforto exterior. Agora, nesse intervalo de quando o Senhor Jesus pisou na terra, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele ascendeu aos céus, e até a sua segunda vinda, como nós devemos nos portar, essa é uma missão da igreja, essa é uma missão do corpo de Cristo. Isso é uma missão sua e uma missão minha. Enquanto Jesus tarda para voltar, como viverão as pessoas no mundo?
Como viverão os cristãos? Como estará o coração de todos neste exato momento do mundo? Hoje, se você analisar o coração das pessoas, você não precisa ir muito longe. Analise o coração do seu vizinho. Como é que ele está? Ele deve estar totalmente alarmado, com medo de sair na rua, medo de trabalhar, medo de respirar próximo a alguém, medo de que alguém que der um espirro então perto dele, ou tossir perto dele. Meu Deus do céu, é o fim do mundo. Você não precisa ir muito longe para você entender como é que está o coração da humanidade nos dias de hoje. O coração do povo está em frangalhos, o coração do povo está destruído, a fé do povo está altamente abalada, a fé do povo está desviada. Agora, para nos ajudar a passarmos esse tempo, o Senhor Jesus, Ele nos deu em alguns capítulos de Mateus a direção exata para seguirmos. Essa história está nas parábolas do capítulo 24 e do capítulo 25, conhecido sermão escatológico. Nesses dois capítulos de Mateus, Jesus, ele só descreve o final dos tempos porque ele foi perguntado por isso. Porque para ele já era notório aos seus discípulos como a história se desenrolaria. Mas como os discípulos não sabiam como desenrolaria, e Jesus foi interrogado acerca deles, Jesus começa a mostrar o cenário dos últimos dias. E só que o interesse de Jesus não era alarmar o povo, não era confundir o povo, não era impressionar os discípulos, mas encorajá-los a prosseguir com fé, esperança, amor, e exortar o coração deles, porque muitos ficariam cansados nessa correria. Poxa, nós estamos aqui nos santificando, nós estamos aqui nos separando, nós estamos aqui nos preparando para a segunda vinda do Senhor, mas nós não sabemos quando isso vai acontecer. Então, isso aí, me dá uma margem para eu pecar aqui, me dá uma margem para eu negociar minha santidade ali, me dá uma margem para eu tomar um uísque aqui, para eu jogar meu nariz numa carreira de pó, para eu acender um baseado, para eu ir numa festa, numa balada. Existem pessoas que estão nesse exato momento da vida desse jeito, pessoas que criam, pessoas que acreditavam piamente, severamente na palavra de Deus, mas hoje elas estão entregues a todo tipo de mundanismo, porque elas se cansaram de esperar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E o que eu quero te dizer nessa noite é que você precisa perseverar. Você é a igreja santa, você é o reino sacerdotal do Senhor, você é a testemunha de tudo aquilo que Deus fará nessa terra. Então por isso, filho, se fortalece o teu coração, fortalece a tua alma, não deixa as feridas da tua alma tomar conta da tua mente, não deixa o pecado escravizar você na Babilônia dos dias atuais, porque você vai ser um instrumento e uma ferramenta do Deus Altíssimo nos dias atuais. A exortação tem que fazer parte nos dias de hoje. Você precisa ser chacoalhado, você precisa tomar algum impulso. Isso é, vamos, acredite novamente. Vamos, onde que está a tua fé? Você que cria tanto, você que queria tanto, você que ansiava tanto por esse dia, aonde está a tua fé? Como está guardado o teu coração? O seu coração está guardado por homens? O seu coração está guardado por mulheres? A sua fé está guardada por quem? Pelo seu dinheiro? Queridos, se esse for o cenário da sua vida, você está vivendo um cenário altamente dominado por Satanás e seus demônios. A questão é, se você prosseguir com fé, se você prosseguir com esperança, se você se levantar em amor, se você tirar esse cansaço do seu coração e prosseguir com fé, esperando em santidade, não cedendo às tentações, pela segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, uma coroa vai te ser dada. Jesus, ele estava nos alertando em Mateus capítulo 23, acerca do interesse das pessoas, porque as pessoas nos dias de hoje, elas buscam somente os bens
materiais. As pessoas buscam ir em igrejas bonitas. Glória a Deus pelas igrejas lindas. A nossa igreja é linda. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelas igrejas simples, pelas igrejas lindas, pelas igrejas pequenas e as grandes. Só que o erro não está nisso, mas o erro está no coração das pessoas em idolatrar e amar essas coisas. E essa era a preocupação de Jesus acerca dos seus seguidores, das pessoas que eram contemporâneos do Senhor ali naquela época. As preocupações de Jesus era a dureza do coração das pessoas, era o lamento dele sobre as coisas importantes não serem priorizadas, e sim as coisas materiais. Mateus capítulo 23, versículo 37, olha o que diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Olha isso, Jesus já alertando: olha, o povo está totalmente duro, o povo está totalmente desviado. Como é que nesse intervalo, nesse processo da preparação para subir para o arrebatamento, para subir para o céu, a preparação para o fim dos tempos, para o final dos dias, o povo ainda está interessado nessas coisas mundanas e em produzir dureza nos seus próprios corações, negligenciando o agir do Senhor, negligenciando os profetas de Deus, negligenciando a palavra de Deus. Esse é um alerta. Enquanto isso, os discípulos, eles estavam preocupados com a imponência das construções. As pessoas da época, eles queriam saber do templo, quando que o templo ia ser reconstruído, qual era a beleza, se a beleza do templo seria igual à beleza do templo dos dias de Salomão. Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Olha isso. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O povo mostrando a Jesus: olha só esse templo, olha como ele é bonito. Herodes, ele reconstruiu o templo, não era tão bonito e não tão grande como o templo de Salomão. Porém, quando esse templo foi destruído, na época de Esdras e Neemias, eles reconstruíram o templo do nada. Era uma época que o povo estava totalmente pobre, e eles começaram a construir o templo com o que eles tinham na mão. Eles começaram a fazer as coisas. Só que aí Herodes, ele reconstruiu, ele remodelou esse templo, não igual ao de Salomão, mas era melhor do que o templo de Esdras e Neemias. E aí, queridos, só que Herodes, ele botou mármore, ele botou muito ouro, ele botou muita prata, ele deixou aquele templo altamente suntuoso e majestoso. E aí os discípulos estavam mostrando para Jesus: olha como é belo, olha como é lindo, olha como tá, olha como é que é esse negócio, isso daqui é suntuoso demais. E aí Jesus vira para eles e diz assim: eu garanto para vocês, não vai ficar pedra sobre pedra, todos serão derrubadas. Marcos capítulo 13, versículo 1 diz: olha só, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Lucas capítulo 21, versículo 5 diz assim: alguns dos seus discípulos, olha só, estavam comentando lá sobre o templo. Aí diz assim: mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias irão em que não ficará pedra sobre pedra, e todas serão
derrubadas. Jesus estava mostrando para eles o quanto eles estavam materializados. Eles precisavam estar sobrenaturalizados e não materializados. E hoje, queridos, se você estiver materializado, se o teu amor estiver nas coisas desse mundo, se o teu amor estiver nas coisas materiais, você está num processo, você ainda nem entrou no processo, você ainda nem entrou nesse intervalo da preparação para esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Você nem entrou no processo. Se você ainda está vaidoso, se você está orgulhoso, se você está egoísta, se você está apegado à sua imagem, ao material, ao luxo, a tudo aquilo que te traz conforto, a tudo aquilo que é prazer momentâneo, o intervalo, o processo, o tratamento para você subir ainda nem começou na tua história. Era isso que Jesus estava dizendo. Não vai ficar pedra sobre pedra, não vai ficar nada de pé, tudo vai ser derrubado. Aliás, as pessoas estavam preocupadas com a beleza e a majestade e a suntuosidade do templo. E quantas pessoas nos dias de hoje estão preocupadas com essas coisas a respeito delas mesmas, a respeito da sua vida, da sua aparência, do seu Instagram, dos seus seguidores. E Jesus estava falando ali para os discípulos acerca de coisas maiores, e eles não estavam entendendo a mensagem. Jesus notou a preocupação dos caras, que era uma preocupação material, que era uma motivação falsa, era uma motivação pela matéria e não pelo espírito. E aí Jesus estava falando dos falsos profetas. Mateus capítulo 24, versículo 4, olha isso: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos irão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Jesus estava falando sobre guerras e rumores de outras guerras, catástrofes, cataclismos terrenos, perseguição aos cristãos, e os caras estavam falando do templo. Mateus capítulo 24, versículo 9, diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Versículo 11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Jesus estava falando da falta de amor. Mateus capítulo 24, versículo 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ele estava falando sobre o avanço do evangelho, e os discípulos estavam presos no tamanho do templo, no ouro do templo, na prata do templo. Eles não estavam entendendo a mensagem. E talvez nessa noite, nesse tempo que você está vivendo, você não está entendendo o tempo que Deus está produzindo na sua vida. Deus está produzindo um tempo para você buscá-lo. Deus está produzindo um tempo para você se santificar. Deus está produzindo um tempo para você mergulhar. Deus está produzindo um tempo para você se incendiar. Deus está produzindo um tempo para você se avivar por dentro. Esses são os sinais. Terá que ser assim. Jesus falando de cataclisma, Jesus falando de terremoto, Jesus falando que um irmão vai se voltar contra outro irmão, que o amor vai se esfriar. Só que esses processos não impressionaram Jesus. Para ele era natural. Ele já sabia que ele ia tomar traição. Ele já sabia que as pessoas iam falar que ele estava expulsando demônios por nome de outros demônios. Ele sabia que o nome dele estaria na boca daqueles que são invejosos, daqueles que são fofoqueiros, daqueles que queriam destruir e não construir. Jesus sabia, e o processo não impressionou Jesus. Agora, por que é que o processo que você está passando hoje está te impressionando? Por que é que essa crise está te impressionando? Por que é que esse vírus está te impressionando?
Por que é que essas coisas estão te abalando? Por quê? Jesus mesmo disse, Mateus capítulo 24, versículo 6, é necessário que todas essas coisas aconteçam. É necessário. E por que é necessário, Senhor? Talvez você pergunte, pastor, por que é necessário tudo isso? Por que é necessário terremoto, cataclisma nesse processo? Por que é necessário uma pandemia? Por que é necessário tudo isso? Sabe por quê? Porque para aqueles que se perdem, para aqueles que estão frios, para aqueles que estão desviados, para aqueles que talvez seja você que está assistindo, esteja distante da presença de Deus, da realidade de Deus, de uma realidade sobrenatural, isto é apenas o princípio dessas dores. Por isso que Jesus disse, quando vocês ouvirem falar disso, é só o começo, é só o princípio. E aí é por isso que as pessoas se alarmam, é por isso que elas se destroem umas às outras, é por isso que a ansiedade toma conta do seu sistema nervoso, é por isso que tem gente enchendo a cara para afogar a tristeza dos maus dias, do fim dos tempos. É por isso que tem muita gente se drogando, é por isso que tem muita gente se prostituindo, porque eles acham que tudo isso vai substituir a dor do fim dos dias. E não vai, queridos, não vai, não vai, porque para aqueles que estão desviados, só existe um canal. Para aqueles que estão frios, para aqueles que estão distantes, o único caminho é o da conversão. O único caminho é voltar a ser o que você fazia, é voltar a caminhar com a santidade dentro do seu coração, voltar a caminhar, voltar a falar do jeito que você falava, voltar a se misturar com pessoas do qual você se misturava, que te levavam e te aproximavam ao reino. Sabe por quê? Porque haverá choro, haverá ranger de dentes, haverá medo para esses que estão frios na fé, haverá sofrimento, haverá angústia, haverão tribulações internas e exteriores nesses processos que a igreja e que todos nós viveremos. Haverá dor. Falo e repito com toda a autoridade, haverá dor para você que está longe, haverá ranger de dente para você que está frio. Sabe por quê, queridos? Por que tudo isso precisa acontecer? Que Jesus disse que é necessário. Porque para os santos, para aqueles que têm se santificado, para aqueles que têm se conservado puros, para aqueles que estão buscando um relacionamento real, profundo e verdadeiro com Deus durante esse processo, é uma trombeta soando de salvação. A crise é uma trombeta de oportunidade. A pandemia é uma trombeta de milagres. O fim dos tempos, os sinais, são apenas anunciações que o Senhor está voltando sobre as nuvens para buscar a sua igreja. Não há o que temer, não há o que regredir, nós não precisamos. O que nós precisamos é entrar nesse momento de preparação. Como que eu vou entrar, pastor, nesse momento de preparação então? Porque eu estava frio, eu não estava mais acreditando, eu esperei tanto e nada aconteceu, eu orei tanto e Jesus não me respondeu, eu me santifiquei, eu me propus a fazer jejuns, eu fiz votos ao Senhor e Deus não me deu sinais, Deus não me falou nada. E aí, pastor, como é que eu entro nesse processo? Como é que eu faço, queridos? Já se derrama o teu coração na presença do Pai, porque ainda há tempo de você sair de toda essa situação embaraçosa. Está num caminho de iniquidade? Ainda há tempo. Está num caminho de fornicação? Ainda há tempo. Está na prostituição? Ainda há tempo. Está sendo conduzido pelos vícios? Ainda há tempo. Cada um veja como está guardando o seu coração e a sua fé neste processo. Eu estou dizendo isso não para impressionar ou paralisar ou amedrontar você, porque esse não foi o propósito do Senhor Jesus no sermão escatológico. Ele foi perguntado
E aí ele respondeu aos discípulos, porque ele percebeu a intenção do coração dos caras. E ele falou assim: ó, vocês estão com a atenção desviada, vocês estão prestando atenção no templo, só que o que eu estou falando aqui é que vão se levantar falsos profetas, pessoas que vão tentar conduzir o povo de uma maneira que não é aquela que eu quero. E aí perigos desse processo vão aparecer sobre todos nós. Todos nós estaremos numa zona perigosa. Quero dizer para você, porque Jesus, ele gastou, nas suas poucas palavras que ele descreveu os tempos do fim, ele falou 31 versículos para os sinais do fim, e falou 65 versículos para como nós devemos viver para chegarmos no tempo do fim. Nada menos do que o dobro. Jesus falou mais sobre o nosso modo de vida nesse processo do que o sinal do fim dos tempos. Isso aí nos revela muitas coisas, queridos. Nos revela muitas coisas. É muito significativo, porque o foco não deve ser nos fatos, mas a fé. Não são as circunstâncias, mas o nosso coração. O foco não deve estar nos fatos, mas na fé. E as circunstâncias não devem tomar conta dos nossos corações. Por isso que você não precisa temer, por isso que você não precisa recuar, por isso que você não precisa negociar os seus princípios. O que você precisa é guardar o seu coração e guardar a sua fé, queridos. E aí, enquanto Jesus tarda para voltar e buscar a sua igreja, o que você tem que fazer? Pastor, o que eu tenho que fazer? Qual é o processo que eu tenho que me submeter? Pessoal, eu vou te dar aqui alguns processos que você precisa prestar atenção, para que você esteja preparado para o fim dos tempos, porque Ele está batendo a nossa porta, e a igreja precisa estar preparada para isso. Jesus, na parábola da figueira, em Mateus capítulo 24, versículo 32, Ele nos alerta sobre uma vida, para que nós não vivêssemos uma vida inconsequente. Eu quero ler aqui para você, versículo 32 de Mateus capítulo 24, diz assim: aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo, Ele está à porta. Versículo 36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Olha isso, Jesus dizendo: não vivam uma vida inconsequente. Saiba que o tempo está chegando, saiba que daqui a pouco Jesus está voltando, saiba que pode ser num piscar de olhos, num estalar de dedos, que o Senhor pode tocar uma trombeta do céu e a igreja subir, e você não pode vacilar nesse momento. Jesus ainda estava falando aqui, ó, vai ser igual nos dias de Noé. Noé estava quietinho, construindo a arca, fazendo tudo, e as pessoas estavam bebendo, eles estavam casando, eles estavam festejando, eles estavam fazendo tudo aquilo, mas eles não estavam focados nos dias que estavam por vir. E aí o dilúvio veio e pegou todos os inconsequentes, levou todos, matou uma geração, e apenas Noé e a sua família entraram na arca. Não viva uma vida inconsequente, desconectado do céu.
com os olhos espirituais fechados, esteja em alerta, porque o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Para de usar, para de fumar, para de beber, para de cheirar, para de sair para as baladas, para de se entregar à prostituição, porque já deu o seu tempo. Cuidado, para você não viver uma vida de insanidade. Mateus capítulo 24, versículo 45, diz a parábola dos servos do bom e do mal. Diz assim, versículo 48, mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. Versículo 49, então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Cuidado, queridos, para não viver uma vida de insanidade. Cuidado para você não ficar embrutecido de coração. Cuidado para você não ficar surtado pelas ambições dessa vida, pelo domínio, pelo poder. Cuidado para você não surtar por direção. Cuidado para você não perder a sua lucidez. Cuidado para você não perder a sua percepção das coisas. Cuidado, porque o pecado vai te entorpecer nesse processo. Cuidado para você não viver insanamente. A insanidade do pecado, ela é imediata. Se você pensa que você quer pecar, se você manifesta isso, o diabo, ele já coloca pratos na sua frente, ele já coloca mulheres, ele coloca homens, ele coloca drogas à sua disposição, ele coloca tudo na sua disposição, para que o seu destino não seja o céu, mas seja o inferno. Cuidado para não surtar nesses dias. Cuidado para não viver indiferentemente. A parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículo 1, nos alerta sobre isso. Eu vou ler a partir do versículo 3. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo, então, demorou a chegar, e todas ficaram com sono, e elas adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: nos deem um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas então responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Olha como é sério isso. Quem é imprudente, quem está indiferente com a vida, com os acontecimentos, com a proximidade da volta do Senhor Jesus, talvez fique e na hora errada peça ajuda, e aí já não vai dar mais tempo. Por isso que com brevidade você precisa corrigir os seus atos. Com brevidade você precisa corrigir as suas atitudes para com Deus. Com brevidade e urgência, iminente urgência, você precisa fazer uma aliança nessa noite com Jesus para mudar a tua vida. Não fique cansado de esperar. Não fique cansada de colher a sua provisão espiritual. Não deixe a frieza abater o seu coração. Não fique adormecido nesse tempo. Não fique obstruído para as coisas espirituais. Deixe de ser carnal. Comece a acreditar nas coisas sobrenaturais. As virgens, as prudentes, elas nos ensinam que existe um procedimento, um processo. Isso é, olha, talvez o noivo chegue tarde, mas talvez ele chegue cedo. Mas se ele chegar tarde, nós estaremos preparadas. Leve um pouco mais de azeite. Isso é, carregue mais a presença do Espírito Santo. Carregue mais a palavra de Deus dentro do seu coração. Leia um pouco mais. Busque um pouco mais. Jejue um pouco mais. Não fique indiferente nos tempos de hoje.
E não viva a sua vida de forma inconsistente, porque é o que mais é notório na sociedade, é a inconstância. As pessoas, elas são como as ondas do mar, ora estão lá em cima altas, ora estão baixas, ora vêm e ora vão. A parábola dos 10 talentos nos diz o seguinte, Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, mas eu vou ler do versículo 24. Diz assim: por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que lhe pertence? O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Cuidado, filhos, para vocês não viverem inconsistentemente a sua vida. A ausência da voz de Deus sobre a sua vida, a ausência dos sinais do Senhor sobre a sua história, não te autorizam a viver uma vida inconsistente. Pelo contrário, se Deus não está te respondendo, busque mais. Se Deus não está falando com você, jejue mais. Se Deus ainda não te mandou um sinal, não te respondeu algo, busque mais, bata nessa porta até que ela abra. Cuidado, para você não perder a sua sensibilidade, para que você não viva uma vida insensível. Cuidado, a parábola das ovelhas e dos cabritos, Mateus capítulo 25, versículo 34 diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Versículo 40. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Versículo 41. Aos cabritos. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, aos bodes: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Cuidado, porque se você ficar olhando para você mesmo, barganhando a sua vida com Deus, usando as pessoas, manobrando as pessoas, vendo Deus apenas pela placa da igreja, se você continuar com essas ações, você vai perecer nesse processo. Se você se manter insensível, você vai perecer. Se a inconsequência, se a insanidade, se a indiferença, se a inconsistência e a insensibilidade tomarem conta de você nesse processo, queridos, você não vai subir. O fim dos tempos vai chegar, a trombeta vai soar e você vai ver pessoas sumindo ao seu redor. Você vai ver que a sua esposa não vai chegar na sua casa. Você vai ver o seu filho, buscá-lo na escola, ele não vai estar lá. Você vai marcar um encontro com seu marido e ele vai chegar atrasado, e talvez você ache que aconteceu algum acidente, alguma coisa com ele. Você acha que alguma coisa extra aconteceu, alguma coisa vai atingir a tua cabeça, mas não, ele foi e você ficou. Eles subiram com alegria, viram o rei sobre as nuvens, e você não.
Por isso eu estou dizendo aqui como profeta do Senhor sobre a sua vida: há ainda tempo para você se consertar. Ainda há tempo para você perseverar em oração. Ainda há tempo para você servir o próximo. Ainda há tempo para você provisionar recursos espirituais. Ainda há tempo para você buscar com sede a palavra de Deus. Ainda há tempo para você priorizar a busca pela glória de Deus. Ainda há tempo nesse intervalo da segunda vinda de Jesus. Ainda há tempo. A minha pergunta é para você: como você está guardando o seu coração e a sua fé, os seus princípios nesses tempos do fim? Como? Faça uma autoanálise. Pergunte a você mesmo. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Como é que você está guardando? Cada um veja como está guardando o seu coração e a sua fé. Se essa palavra falou com você, se ela entrou dentro do teu coração, em algum momento teu coração tremeu, algum momento te veio uma necessidade urgente de fazer uma aliança com Jesus, porque esse é o único caminho que vai te levar a passar por esse processo na presença do Pai. Você vai ter a sua chance agora, porque é somente por Cristo Jesus que você vai ter a sua vida consequente. Você vai saber que o pecado vai gerar um erro, mas você vai saber que a santidade vai gerar um tempo bom. Você vai saber que a insanidade vai levar você a ter um coração bruto, a ser dominado pelo desejo, pelo poder, a ser embriagado pelas coisas dessa vida, mas a sanidade em Deus vai te levar a passar por esse processo. A indiferença, ficar com o coração adormecido, sem o óleo que renova a luz da vida, nem a chama da alma, como diz na parábola das virgens. Você vai saber que essa indiferença vai produzir um peso e você não vai subir. Mas se você sentir realmente que você precisa estar atento e apto a esses dias, você vai saber que você precisa orar mais, jejuar mais, buscar mais, se santificar mais. A inconsistência, querido, vai levar você a ter uma visão pervertida. A inconsistência vai levar você a cair sempre, mas a consistência em Deus vai fazer com que no dia certo você ouça a trombeta tocando e você olhe para cima, o seu Senhor vindo sobre as nuvens e te levando. E não se torne insensível, porque a insensibilidade é tudo o que a humanidade quer nessa época. Cada um cuida do seu, e ninguém faz nada para o próximo, ninguém faz nada para o outro. Agora, esteja sensível às coisas de Deus. E se você fizer essa oração comigo agora, Deus vai colocar todas essas qualidades no seu coração. E tudo aquilo que é insanidade, inconsequência, inconsistência, indiferença, insensibilidade, serão removidas da sua história. Por isso, no lugar onde você está, coloque as mãos no seu coração. Repita essa oração comigo, com toda a sua fé e com toda a tua força. Faça isso com certeza do que você está fazendo. A sua vida nas mãos de Jesus é o que vão te produzir um novo tempo, e não o dinheiro desse mundo, as coisas que são corrompidas pelo tempo, mas as coisas que são eternas. Elas sim vão produzir um novo tempo na tua história. Então repete assim comigo, com toda a tua fé e com todo o teu coração:
Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro que a minha vida, eu entrego nas tuas mãos, o meu coração, a minha alma, meu espírito, eu entrego nas mãos do Senhor Jesus. E eu declaro, com toda a minha força, com tudo que eu tenho, com toda a minha sabedoria, que o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E hoje Ele está à destra do Deus Pai. Vivo está. E eu me apego a Ele. Porque só Ele tem palavras de vida eterna para minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Permaneça com seus olhos fechados. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, as vidas agora que estão recebendo essas orações, eu clamo agora que o Senhor venha tirar toda inconsequência, toda insanidade, toda indiferença, toda inconsistência, toda insensibilidade do coração dos teus filhos. Que o Senhor venha acrescentar tudo aquilo que é qualidade celestial no coração deles agora. Pai, perdoa os pecados dos teus filhos, porque só tu pode. Visita a alma deles, visita a mente, visita o coração, trazendo paz, tirando toda ansiedade, todo medo. Pai, que nesse processo, até a sua próxima volta, que nesse processo nós não estejamos ansiosos e com medo. Nós temos que saber que o processo vai ser duro, essas coisas não podem nos abalar, mas nós temos que nos apegar à sua vinda. Nós temos que estar santos, preparados, Pai, santificados e puros, para que nós possamos subir e estarmos juntos com o Senhor na bodas do Cordeiro. Por isso, Pai, prepara a tua igreja, prepara aqueles que são agora, aqueles que estão, Senhor, buscando um relacionamento puro e profundo contigo. Prepara-os cada vez mais, traz mais revelações, mais intimidade com a tua palavra. Aqueles que estão longe, desviados, aqueles que estão frios, apóstatas da tua palavra, Pai, traz eles de volta, toca no coração deles, quebra toda a muralha, toda a frieza, toda a indiferença, e os leva agora, Senhor, ao teu altar e ao teu trono. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos adorar a Deus no seu lugar aí na sua casa. Feche seus olhos. Se você quiser ficar de joelho, você está na tua casa, deita no chão, tenha total liberdade para adorar ao Senhor nesse momento. Dance, pule, mas adore. Vamos adorar. Nós adoramos o nome daquele que virá buscar a sua noiva. Minha alma canta.
saltando sobre os montes. Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Saltando sobre os montes. Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Nós declaramos aleluia, minha alma canta, aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Sua casa, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso clamor. Vem, 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 vem. Oh, rachatarás, oh, aleluia. Vem, vem, Jesus. Vem, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Jesus. Pai, nesse processo, nos conduz, Pai, em sabedoria, nos dá as estratégias, Pai, nos alimenta com a Tua palavra, com o Teu maná do céu. Ah, meu Deus, aleluia. Vem, Senhor Jesus. Te agradecemos por mais esse culto na Sua presença, te agradecemos por mais essa palavra, que ela brote nos nossos corações e que gere um fruto permanente em nossa vida. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Dê as mãos para a pessoa que está do seu lado. Levante as mãos dela bem alto. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Levanta a mão, tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, a unção e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós até que o Senhor Jesus Cristo volte para nos buscar. Como servo e sacerdote do Senhor, eu profetizo sobre vocês agora que nesse processo o Senhor está amadurecendo você. Ele está te formando como um guerreiro, como um soldado. Você que estava longe dos caminhos do Senhor, Deus está te dando uma chance nessa noite
para você fazer algo novo. Faça novo, faça diferente, faça um novo voto com Deus, porque Ele se alegrará do seu voto. Em nome do Senhor Jesus, como servo e sacerdote do Senhor, eu abençoo você, para que nesse processo você consiga adquirir todas as qualidades e toda a capacidade necessária e toda a graça necessária para você subir, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Se você fez a oração comigo pela primeira vez, vai aparecer um telefone aqui na tela, tá? Vai aparecer um telefone aqui na tela. Printa essa tela ou manda uma mensagem, porque nós queremos orar por você. Conta o teu testemunho também, porque esse é um canal que você tem com a igreja, tá? Então manda tua mensagem, conta aí o que Deus tem falado contigo. No meu Instagram, @FábioSantos1, manda o teu testemunho, porque eu quero ler, tá? E se possível, se você permitir, eu quero divulgar de alguma forma o que Deus tem feito na tua vida. Então faz o seguinte, manda o teu testemunho no @FábioSantos1, tá aparecendo aqui na tela. Tira um print desse culto, posta lá no seu stories, me copia, manda para mim, que eu vou postar também lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, né? Pra gente ter esse vínculo, estreitar essa amizade e para que eu possa te pastorear de uma forma mais eficaz. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe e guarde vocês. Foi ótimo estar aqui contigo. Que Deus possa continuar fazendo essa grande obra na sua vida. Atente-se para as programações da igreja, e a gente vai ter novidade. A comunicação da igreja vai divulgar a novidade aí para vocês, beleza? Então fica aí conectado, que daqui a pouco no Instagram da igreja vai estar a divulgação aí dessa novidade. Que Deus abençoe todos vocês. Tenha uma semana de vitória na presença do Espírito Santo, e cuide da sua vida, cuide dos seus familiares e busque a Deus, porque é um tempo de busca, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês, um beijo no coração. saltando sobre os montes. Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Saltando sobre os montes, quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Que nos próximos anos uma geração se levante debaixo dessa autoridade, dessa unção. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em todos os confins da terra.